Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao lançamento do Rádio Studio 10.4 no Brasil. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor da Embarcadero para a América Latina. A Embarcadero é agora parte do Grupo Idera. O Grupo Idera vem adquirindo uma série de empresas de tecnologia com o objetivo de formar um portfólio que atenda os profissionais de TI, desenvolvedores, em todas as fases do projeto, do início da concepção, banco de dados, arquitetura, desenho de arquitetura, até o deploy, o que hoje é chamado de DevOps. Né? Então essas são algumas marcas, algumas das empresas que hoje são parte do Grupo Idera, por exemplo, TravisCI, TestRail, Ranorex para teste automatizado, Assembla, entre tantos outros. Né? E nós temos 6 marcas dedicadas aos desenvolvedores, além da Embarcadero, que é o nosso assunto de hoje, o Old Tomato, Sencha, Froala, Fusion, Charts, que são dedicados a desenvolvimento JavaScript de alta performance e alta produtividade, e Lanza. Mas hoje nós vamos falar do Rádio Studio e de todos esses produtos que são parte da suíte do Rádio Studio da Embarcadero. Bem, o foco do Rádio Studio segue sendo o desenvolvimento rápido, seja para o Windows 10, com uma grande quantidade de novos componentes que foram adicionados agora nesta versão mais recente, ou também para desenvolvimento multiplataforma, Windows, Mac, Linux, iOS e Android, com o FireMonkey, sempre focado em desenvolvimento visual rápido. O Rádio Studio é um IDE que traz recursos de alta produtividade, seja para desenvolvedores C++ ou desenvolvedores Object Pascal, Delphi, permitindo desde o design, codificação, depuração, testes e distribuição multiplataforma sempre de maneira nativa. Então, nós suportamos todas as plataformas relevantes do ponto de vista desktop, Windows, Linux, macOS, e todas as plataformas relevantes do ponto de vista mobile, Android e iOS. Além disso, estamos falando de um ambiente de desenvolvimento que é totalmente independente de qual plataforma você vai distribuir, ou seja, nós não temos um foco específico, seja Windows ou Linux, a ideia é entregar produtividade para a plataforma que você necessita, e também ele está totalmente preparado para nuvem. Então, em todas as plataformas suportadas, nós temos integração para nuvem e integração com IoT. Então essa é uma visão geral do que o Rádio Studio oferece. Em termos de plataformas, estas são as versões suportadas oficialmente a partir do 10.4. Então Windows 10 com todos os updates, o macOS Catalina é a última release do macOS, Linux 64 bits nós homologamos em Ubuntu e Red Hat, mas todos os, digamos, sabores derivados desses caras funcionam. Nós temos testes com mais de 150 distribuições que funcionam perfeitamente. Android até a versão 10, então hoje a gente suporta oficialmente do 5.1 ao 10, a mesma aplicação, né, você não tem que se preocupar com isso, e a iOS 13, a última versão do iOS. Essas são as plataformas suportadas oficialmente. Falando em plataformas, esse é um assunto que nós discutimos no webinar anterior, falando sobre desenvolvimento mais específico sobre desenvolvimento Windows. O Windows 10 segue sendo uma das principais plataformas que hoje adotadas pelo usuário. Apesar do crescimento, né, que você observa, por exemplo, uma certa volta do Linux Desktop, e a gente está observando vários clientes, usuários de nossos clientes adotando o Linux Desktop, o que é muito interessante, mas o Windows 10, principalmente se comparado com as outras versões do Windows, ele é predominante. Né? Ele já tomou, digamos, mais de 80% das distribuições de Windows disponíveis. Então, se você vê aí um rápido declínio do Windows 7, que agora não é mais suportado, né? E a ascensão do Windows 10, os demais são, digamos, números aqui marginais, né? Não tem uma grande expressão. Então, o Windows 10, do ponto de vista de Windows, é a plataforma do momento e tende a seguir aí forte em termos de desktop. Porém, todos sabem que multi-device, a mesma aplicação disponível de formas diferentes, em devices diferentes, é o que deve acontecer com a maioria dos projetos e das aplicações. Né? Então, quando a gente vê aqui esse gráfico que mostra a quantidade de devices ativos ou de sistemas ativos de cada um dos sistemas operacionais, você vê que você já tem aqui uma sobreposição de Android e Windows. Né? Então, o Android, digamos que você pode dizer que para
todo usuário Windows, né, no desktop, provavelmente, em termos de Brasil e América Latina, ele também tem um ou mais Androids. Né? Eventualmente o cara tem um tablet, ou tem 2 celulares no trabalho, pessoal. E no nosso mercado, a ampla maioria é Android. Você encontra iOS, sim, mas no uso corporativo ou no uso, digamos, mais para trabalho, efetivamente, você vai ver muito mais Android, especialmente empresas que distribuem telefones, né, para seus recursos, seus colaboradores. Então o foco no device segue sendo importante. Né? Porém é importante compreender que a maioria dos negócios, as aplicações de negócio, elas nascem ou nasceram no desktop. Né? O mobile, ele entra aí como um recurso focado, né, e não uma replicação do desktop. Esse é um conceito importante que muitas vezes os desenvolvedores cometem aí alguns erros, né, ao analisar isso. Né. Você não deve tentar replicar o desktop no mobile, até porque seria inviável, mas muitas vezes nós ouvimos isso, né, dos desenvolvedores. Mas eu gostaria de fazer aquilo ali do desktop, uma tela de pedido no mobile. Bom, você pode fazer a tela de pedido no mobile, é recomendável que faça, dependendo do negócio, né? Mas ela tem um aspecto operacional e de concepção totalmente diferente da forma que o usuário interage com a aplicação. Né? Então, o foco no mobile são aplicativos focados em situações e necessidades específicas que interagem com o desktop. E aí você pode usar, por exemplo, frameworks que inclusive agora estão atualizados no 10.4, como o AppTethering. Nós temos outros vídeos sobre AppTethering lá no Academy. Quem não conhece, eu recomendo olhar porque é muito, muito interessante. Né? Então, mas o foco no desktop não pode ser perdido porque os principais negócios e aplicações de negócio rodam no desktop. Né? E tem o mobile como um complemento. Bem, falando mais especificamente do 10.4 Sydney, que é o codinome dessa versão, quais são os temas principais do que nós estamos trazendo no 10.4? Primeiro, o foco forte em Windows 10, desenvolvimento VCL, desktop, então uma série de componentes novos para desktop, mantendo a VCL como a melhor biblioteca desktop existente, agora com suporte RAID-API. Em todos os componentes, tratamento de imagem automático, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. A integração com o Chromium, né, que é a nova versão do Edge, então você pode substituir, se você utiliza um browser dentro da aplicação integrado, você pode utilizar esse cara, é obviamente muito mais aderente às novas tecnologias, JavaScript, etc., né, do que o antigo Internet Explorer, que segue disponível por questões de compatibilidade. Né. Trouxemos também melhorias nos compiladores, depuradores, especialmente C++ para o Windows 10. Com foco no desenvolvimento multiplataforma, no Delphi você vai encontrar uma série de expansões no FireMonkey com APIs atualizadas tanto para iOS quanto Android. A maioria das APIs focadas nas versões mais recentes, suportando todos os recursos das versões mais recentes. Gerenciamento de memória unificado, a gente vai detalhar isso também um pouquinho mais para frente, é importante. E recursos de produtividade para o desenvolvedor. Então, o novo Code Insight do Delphi via o Language Server Protocol é uma evolução enorme e abre um caminho muito interessante de novidades que vem por aí. Um novo instalador, então agora tanto o instalador offline quanto online é baseado na mesma tecnologia, na tecnologia do Gerrit, desenvolvida internamente. Você pode baixar o que hoje é um ISO, mas na prática é um arquivo, né, que tem a instalação offline, o qual aquele installer reduzido, né, que é o chamado web installer, vai olhar para ele e fazer a instalação local sem que você tenha que baixar durante a instalação, ou utilizar a versão web, fazer a instalação online, além de adições na linguagem Delphi especificamente, como os Delphi Managed Records, e aí nós vamos falar disso também durante esta apresentação. Além de mais de 1000 tickets fechados de qualidade de recurso, entre os quais algo em torno de 700 deles reportes de usuários finais. Então esse é um resumo do que nós temos hoje. Vamos começar pelos novos recursos do Delphi. Primeiro, desenho completo do CodeSite. Então esse foi o maior investimento em termos de ferramental nos últimos anos.
desenvolvimento do LSP, né, que é, para quem ainda não deu uma olhada nisso, o LSP é um servidor, efetivamente um servidor, é uma aplicação externa, a qual fornece as informações de code completion para a IDE. Isso torna a IDE extremamente mais responsiva, porque essas coisas são feitas em processos 100% separados. Né? Outro detalhe é que esse cara permite que você tenha o code completion até agora durante o debug. Né? Então é ótimo para grandes projetos e fornece resultados precisos. Então, por quê? Porque aquilo que você está vendo ou aquilo que o LSP está vendo é o mesmo que o compilador vê. Né? Na verdade, o LSP está usando o compilador para entender o código e fornecer os insights e os erros. Então, a mensagem de erro, por exemplo, uma eventual mensagem de erro de um código que está incorreto, ela é exatamente a mesma se você compilar o projeto ou se você olhar para o error insight na IDE. Né? Então, essa unificação e esse tratamento unificado via o Delphi LSP traz esse equilíbrio na IDE e essa estabilidade. Né? Então você vai enxergar aí no seu Delphi, a gente vai ver lá isso na prática, processos. Né? Ele é multiprocess, então ele vai criar vários caras, vários Delphi LSP conforme a demanda, em back-end, e esses caras são quem fornece as informações agora para a IDE, para code completion, parâmetros, tooltip e tudo mais, error insight. Né? Então é uma arquitetura de múltiplos processos, e está 100% suportado pela Tools API. Então você pode escrever, inclusive, códigos via Tools API, usando o LSP, ele vai estar acessível via LSP, via a Tools API. Muito bem, vou passar aqui para esta máquina virtual, onde a gente tem a ferramenta em execução. Então aí está 10.4. Vai criar aqui o projeto TCL, em branco. E vamos explorar um pouco do novo LSP. Então, por exemplo, se eu trago aqui um botão que seja, né? A velocidade do code completion e a acuracidade, por exemplo, eu posso procurar aqui por, digamos, default. Né? Anteriormente, você tinha a pesquisa ocorrendo, né, sempre pelas iniciais, né? Mas agora ele pesquisa em qualquer parte. Então, por exemplo, conforme vou trazendo, né, adicionando mais caracteres, você vê a aproximação e ele vai trazer todos os recursos, todas as possibilidades, não importa em que parte do método ou propriedade a palavra-chave esteja. Então a gente vê que, por exemplo, no caso de handle, né, ele aparece em distintas partes aqui de cada função, procedure ou propriedade, e todos eles são apresentados. Né? Outro detalhe bom, a gente invocou aqui o code completion, né? Então eu posso, por exemplo, olhar aqui para o nosso, você observa aqui à esquerda, né? O erro que ele está apresentando é exatamente o erro que você vai obter se você compilar o projeto. Né? Então essa curiosidade é muito, muito interessante. Aí você vê que a gente já adicionou ponto e vírgula, resolveu aqui o erro aqui na lista da estrutura, no Structure View. Né? Mas se nós vamos aqui para o gerenciador de tarefas, né? Você vai observar aqui os processos do LSP. Né? Então ele é multiprocess, ele vai criando processos conforme a necessidade e conforme a utilização para responder à IDE. Então você vê que são filhos, né, processos, parte do BDS, da IDE, mas processos independentes, são threads e processos 100% independentes aqui, como vocês podem ver. Tá? Então esse é o LSP em ação, tá? Dentro aqui, já no caso integrado, obviamente, com a IDE. Outro detalhe é que, por exemplo, se a gente, um recurso que antes você não tinha, né, o code completion ele deixava de funcionar durante o debug. Né? Então, por exemplo, a gente colocar aqui um breakpoint e executar o projeto, vamos salvar. E aí ele vai parar ali no breakpoint. Eu posso vir aqui e utilizar
o code completion normalmente enquanto eu estou fazendo debug com a mesma performance. Isso é algo novo que não estava disponível nas versões anteriores. Então esse é também um resultado do novo LSP. Ok? Então esse cara é obviamente uma das grandes novidades, com o objetivo de trazer performance, de trazer estabilidade para a IDE e suporte a projetos muito grandes, quando a gente fala em 8, 10 milhões de linhas de código. Ok? Então isso é sobre o novo LSP integrado na IDE. Os recursos são aqueles que você já conhece, né? A forma de fazer code completion, sugestão de parâmetros, né, como nesse caso, os hints, né, e etc. Então funcionam da mesma maneira, e o Error Insight, como a gente está vendo aqui na esquerda no Structure View. Ok? Então isso com respeito ao LSP. Muito bem, próximo tópico, Custom Managed Records. Então, essa é uma adição na linguagem Delphi, né, um novo recurso da linguagem Delphi, e agora os records passam a suportar o gerenciamento de inicialização, finalização e também de atribuição, ou seja, a cópia de um recorde a outro. Né. Nós podemos dizer que, anteriormente, os recordes de alguma forma já eram gerenciados, porque a alocação de memória ocorria automaticamente, mas isso era um truque de compilador, né? Ele fazia isso automaticamente. O diferencial agora é que você pode customizar a inicialização, finalização e o assign, né? Vai ser utilizado na cópia ou passagem de um recorde a outro, ou passagem dele como parâmetro, quando cópia. Né? Então isso adiciona um recurso muito interessante, melhora a eficiência de utilização de recordes, principalmente manipulação de grandes quantidades de dados, se comparado com classes. Né? Efetivamente, nós estamos falando de 3 métodos, initialize, finalize e assign. Ele vai ocorrer o initialize, obviamente, quando o recorde é alocado, o finalize quando ele sai do escopo, então pensando numa estrutura de um método, um begin, quando ele sair do escopo, automaticamente o finalize é chamado, e você vai poder observar isso no código, e o assign sempre que houver uma cópia ou passagem por parâmetro. Ele funciona para recordes padrão, mas também para generic records. Então essa é uma adição à linguagem Delphi, Managed Records, e é muito interessante. Né? Nós temos certeza que é uma adição importante e que vai servir de base para uma série de construções que virão por aí. Não só adições na linguagem, mas também frameworks e bibliotecas e componentes de terceiros que vão se utilizar desse recurso para melhor eficiência. Tá? Então vamos dar uma olhadinha em como esse cara funciona. Voltamos aqui para o Delphi. Vou fechar aqui esse teste. Vamos carregar aqui um exemplo de Managed Records. Vamos lá entender um pouquinho o que está acontecendo aqui no código. Então essa é a nova declaração, né? Essa é a sintaxe. Você tem a declaração de um recorde, você já conhece, e aí os novos operadores, inicialização e finalização. E o objetivo aqui é demonstrar o seguinte, né? Os operadores da inicialização e finalização, nós vamos logar aqui no memo que ele passou por aqui, né? Que o processo de inicialização e finalização ocorreu. Então, no momento que a gente clicar no botão, né, aqui eu estou fora do escopo, ou seja, antes da inicialização do recorde, você vai observar que no momento que essa referência ocorre, você já tem inicialização, é automática, não tem create, né, já que é um recorde, né, não é uma classe. Vamos olhar aqui para o valor inicial, você vai ver que ele já foi então inicializado, substitui o valor. Aqui ainda permanece no escopo, né, ele está disponível, né, e aí você vai ver que neste end ele vai ser finalizado. Então, esta linha aqui, o after scope, vai ocorrer depois da mensagem de finalização, da destruição dele, que ocorreu aqui automaticamente nesse end. Então, esse é o foco dos Managed Records, é assim que ele funciona. Né? Nós executarmos o projeto, e executar, e comparar aqui com o código, é exatamente o que aconteceu. Né? Antes do escopo, o momento que foi criado, né, nesse endereço, após a criação, o valor inicial, o valor alterado, né? Aqui ó, destruído, e aí você tem o after scope, depois do escopo da destruição dele. Então, e aí você tem a oportunidade no initialize e no finalize de gerenciar o que está sendo criado e o que está sendo destruído. Ok? Então, uma adição
muito aguardada e que vai servir de base e foundation para outras mais que vêm por aí. Ok? Vamos em frente. Gerenciamento de memória unificado para Delphi e também para o C++. Então isso, olhando um pouquinho para a história, né, principalmente dos compiladores mobile, quando os compiladores mobile foram introduzidos, nós adotamos um modelo de memória chamado ARC, Automated Reference Counting. Né? Esse cara fazia, né, com que dentro do escopo de um método, uma classe, objetos fossem automaticamente alocados e desalocados. Isso tinha algumas vantagens, mas tinha alguns pênaltis. Haviam situações onde você gostaria de um comportamento diferente e acabava tendo que decorar os seus métodos, né, com atributos para que eles não fossem, por exemplo, desalocados automaticamente, e havia um pênalti também, um certo pênalti de performance. Então essa unificação agora mantém tudo ao estilo tradicional Delphi, ou seja, você vai controlar a criação e a destruição dos objetos, os blocos try finally, para todas as plataformas, e isso aumenta a compatibilidade do código. Então, o seu código, principalmente regras de negócio, ou códigos que você está usando entre todas as plataformas, ele pode ser exatamente igual. Quanto ao gerenciamento de memória e etc. Então isso afeta e impacta tanto desenvolvimento móvel, mas também desktop, que não muda nada, e server. Né? Então havia essa dualidade nos formatos de gestão de memória, e agora eles estão unificados no modelo tradicional, que mostra-se o mais eficiente e o melhor em termos de performance. Okay? Então segue o estilo normal, tanto para criação quanto para destruição de objetos, como você está acostumado, você gerencia os objetos. Ok? Isso traz consistência para o código. Né? Então, esse modelo foi removido das plataformas móveis. Né? Existe uma ferramenta chamada Delphi Leak Check para checagem de eventuais vazamentos de memória. Ele é open source e nós adicionamos funcionalidades nela para que ela suportasse todas as plataformas. Isso vai ser atualizado no repositório dela e liberado para toda a comunidade, está em processo em alguns dias deve estar disponível. Né? E também algumas mudanças que haviam, por exemplo, especialmente com alguns tipos de variáveis, o ANSI-char, ANSI-string, que eram específicas do mundo Windows e não estavam disponíveis no mundo, por exemplo, mobile, elas estão de volta. Mas a ideia é que você use isso com cuidado, porque elas têm comportamentos diferentes com relação ao mapeamento de caractere, especialmente no mobile. Esse comportamento é da plataforma, não da linguagem. Né? Então fique atento com a utilização desses caras, mas eles estão disponíveis para os compiladores mobile tal qual. Ok? Então esse gerenciamento de memória unificado é uma outra mudança e que visa a tornar tudo mais padrão, mais estándar. Ok? Vamos em frente, novos recursos da VCL. Bem, conforme nós mencionamos no início, a VCL ganhou uma grande quantidade de melhorias e novos componentes, especialmente com foco no desenvolvimento para o Windows 10. E uma dessas novidades é o suporte completo para a RAID-API, agora incluindo os estilos. Então, toda a arquitetura de estilos foi melhorada e ampliada para suportar monitores RAID-API e monitores de 4K. Além disso, você tem redimensionamento automático dos estilos para a resolução adequada do monitor no qual o formulário é exibido. Então isso significa que numa interface com diferentes monitores, um usuário com 2 monitores, por exemplo, com diferentes resoluções e escalas, né, um não RAID-API e o outro RAID-API, o formulário automaticamente se ajusta se você levar a aplicação de um monitor por outro. Muitos estilos da VCL foram adequados para suporte à RAID-API, todos os estilos ao longo aí do tempo serão adequados para a RAID-API. Então, essa é uma grande melhoria do ponto de vista da VCL, porque torna a aplicação realmente 100% aderente a monitores RAID-API, sem que você tenha que codificar nada para isso. Tá? Então, os estilos, conforme eu mencionei, agora têm suporte
a HidePI e usam as APIs de HidePI do sistema operacional, nesse caso do Windows. Então, se eu vier voltar aqui para a IDE, né, carregar aqui esse projeto, mas na verdade antes do projeto nós vamos aqui para o Bitmap Style Designer, e para dar uma ideia do que isso significa, por exemplo, se a gente carregar aqui um estilo, vamos pegar o Windows Blue, é um dos que está já com suporte a HidePI, né? E navegarmos aqui, por exemplo, para um checkbox, né? Então, vou fazer aqui um zoom. O checkbox aqui tem as imagens, né, dos estados do checkbox. A gente vai observar que você tem uma imagem aqui para o checado, unchecked, né? E aparece aqui, ó, as imagens para os 150% e 200% de escala, né, que é o que vai acontecer nos monitores HidePI 4K. Então, os estilos já preparados para isso, preparados para HidePI. Tá? Então, esse é um avanço realmente muito, muito interessante. Se nós vamos aqui para um projeto como esse, por exemplo, e aqui em Options, aqui na parte de aparência, você tem a seleção de estilos. Então veja que aqui, esta seção são os estilos HidePI, e aqui os estilos ainda não convertidos, mas tem uma grande quantidade aqui já com suporte a HidePI, alguns aqui estão selecionados para essa aplicação. Tá? Então, isso com relação aos estilos. Outra mudança da VCL também, ainda falando de estilos, é o suporte a estilos na VCL por controle. Então eu posso aplicar agora diferentes estilos dentro do mesmo formulário, para cada um, na verdade, dos controles, se eu quiser. Obviamente o objetivo não é criar literalmente um carnaval, mas você pode utilizar isso para efeitos específicos na aplicação, um botão que necessita de uma atenção especial, por exemplo, um delete, um botão que executa uma função, eventualmente um processo no sistema que não pode ser revertido, então, para um aspecto visual que seja agradável, você pode utilizar vários estilos simultaneamente no mesmo projeto. Tá? Então, para isso, você basicamente seleciona os vários estilos aqui, né, nas opções de projeto, quer dizer, quais estilos eu vou empacotar com a minha aplicação. Estilos também, vocês sabem, podem ser carregados em tempo de execução, né, é uma operação bastante simples. E aí eu tenho aqui a configuração do estilo, né, o style name, para cada um dos estilos que eu adicionei nessa aplicação. Então eu posso ter diferentes estilos, como vocês podem ver, para cada controle dentro da mesma aplicação. Então essa é uma das novidades aí para a VCL, e é muito interessante porque você consegue efeitos muito bacanas, né? É uma mudança bastante significativa aí em termos de recurso de suporte a estilos, por exemplo, isso que nós estamos vendo aqui, né? Então você tem diferentes estilos aplicados no mesmo formulário, e isso te dá uma liberdade aí de criação bastante interessante. Okay? Então, estilo VCL por controle. Tá? Um exemplo mais desse caso, por exemplo, olha, um formulário como esse. Né? Então, ainda que aqui em design você não tenha a visualização do estilo, é algo que está em consideração, né? Trazer para o design também o preview do estilo, né? Mas nós temos aqui o estilo, diferentes estilos aplicados, e aí você tem um efeito, por exemplo, como esse. Então, um botão de emergência, farmácia, etc. Traz, obviamente, um aspecto moderno, né? E torna a aplicação extremamente agradável. Tá? Então, suporte a estilos por controle. Né? Um exemplo mais, esse cara aqui, é bem legal, deixa eu carregar o formulário aqui antes. Né? Então, cada um deles aqui, ó, tem um estilo aplicado, no style name, um estilo diferente, né? A aplicação tem vários estilos adicionados, e o resultado é esse que a gente vê aqui. Ok? Então, uma adição aí importante na VCL, suporte a estilos por controle. Né? Então, isso que nós vimos, sempre focando no style name, você vai indicar o nome do estilo que deve ser carregado. Né? Se o controle está sobre outro, então, por exemplo, eu tenho um container, né? Eu tenho um panel, eu tenho um glue box, ou que seja, e há um estilo aplicado no PI,
ele pode usar o estilo do pai automaticamente, né? Ou o padrão do sistema. Se você utilizar o Windows no nome do estilo, ele usa o tema da plataforma. E é interessante isso porque se você eventualmente está utilizando um controle que não possui suporte a estilos, você pode marcar esse controle para ele não tentar, para o mecanismo da VCL não tentar aplicar estilo nesse controle, não torná-lo, por exemplo, eventualmente um design, aplicar um design incorreto nesse controle. Então, agora, isso dá total controle sobre a aplicação, o uso de estilos na VCL. Antes de passarmos para o novo Edge Browser, deixa eu mostrar alguns detalhes ainda com relação a estilos, né? Então, esse cara aqui é um exemplo de como você pode dinamicamente aplicar estilos numa aplicação, né, em um projeto. Então aqui eu tenho uma lista de praticamente todos os estilos disponíveis aí da VCL, né? Então nesse momento aqui ele está aplicando o estilo selecionado somente aqui nesse list box, né? Mas eu posso, por exemplo, selecionar um estilo aqui, ó, e fazer um drag and drop, né, para um controle desejado, e ele está aplicando o estilo no drag over, né, no controle sobre o qual a gente passa. Então, uma forma aí também de demonstrar como é que você pode fazer, dar total liberdade em termos de configuração no usuário, ou aplicar estilos dinamicamente, né, numa aplicação como a gente está vendo aqui. Tá? Então, esse mais um exemplo aí da utilização do estilo, nesse caso em runtime, né? E aqui de maneira dinâmica também, randomizada, né? Selecionando os estilos aí e sendo aplicados, tá, ok? Então, isso para demonstrar a questão dinâmica, né, as possibilidades todas que você tem com estilo. Aqui esse bastante simples também, mas interessante, sobre mensagens, como todo o sistema, observe, de mensagens, não importa a quantidade de botões que você tenha, também obedece 100% ao estilo selecionado, né? Então isso também confere à sua aplicação um aspecto moderno, né? Porque inclusive os controles do Windows, os controles nativos, passam a receber o estilo, como você pode ver, tá? E, finalmente, nós falamos de High DPI, de suporte a monitores de alta resolução. Isso é algo difícil de demonstrar, até por não estar rodando aqui o webinar em um monitor com alta resolução, e mesmo que estivesse na transmissão via o streaming, não é tão fácil de demonstrar, mas aqui tem uma simulação, né, do que acontece com esse suporte ao High DPI, né? Então você tem o Image List tradicional e o novo Image List, esse que tem suporte às distintas resoluções e automaticamente faz a escala das imagens, né? Então você carrega as imagens, de acordo com o nome ele já associa a resolução, você tem um padrão na nomenclatura de imagem, e ele faz esse trabalho para você. E aqui nesse Scale, então a gente está fazendo uma simulação, está escalando o formulário para dar a impressão, né, de uma mudança de resolução. Então, por exemplo, se a gente escalar, e aqui usando o Image List tradicional, o que acontece? Veja, os botões permanecem pequenos, né, as imagens, né? Mas se a gente trocar para o Image List correto, o atual, né, o Image List com suporte a resoluções diferentes de imagem, observe que automaticamente as imagens escalam juntamente com o botão e no toolbar. Então, isso garante que sua aplicação vai estar bem em qualquer resolução. Né? Um outro exemplo disso é este aqui, né? Um simples Navigator, por exemplo, um grid, né? Eles também já estão, essas imagens que são padrões dos componentes, todos os componentes que têm imagem embutida, também vão escalar automaticamente. Então, por exemplo, né? Aqui nós estamos num formulário com 100% de escala, né? Então ele está até indicando aqui, o DPI está 100%. Né? Se nós modificarmos aqui, por exemplo, vou passar aqui para 150, você vai observar que as imagens, ele já reconheceu, isso é automático, ele reconhece de acordo com o monitor que você estiver,
e você vai observar que tudo aqui já escalou corretamente, tá certo? Então, isso é uma adição muito importante na VCL para que seus projetos estejam em conformidade com os equipamentos mais recentes e com o RAID-API. Ok? Muito bem, agora sim vamos seguir falando do T-Edge Browser. Outro cara novo, o novo T-Edge Browser. Então, esse cara vem em adição ao já clássico Web Browser, né? E ele implementa o mecanismo do Chromium, que é a nova versão do Edge, né? Que agora é parte do Windows. Na verdade, esse controle ainda não é a infraestrutura, a API dele, parte nativa do Windows, né? Vai ser no futuro. Então, hoje, quando você faz a distribuição da aplicação, você precisa, tanto para desenvolver, instalar o WebView Kit, né, está disponível lá no Gerrit, e também você precisa distribuir as DLLs junto com a sua aplicação. No caso do Web Browser, o clássico, né, ele tem uma implementação dupla que você pode mudar por propriedade. Se eu quero manter a engine atual, né, baseada no IE, ou se quero fazer ele renderizar usando o Edge. Então, isso para questões de compatibilidade. Então, controle novo para VCL, suporte a um browser moderno para aplicações Windows. Ele vai suportar efetivamente tudo em termos do que um browser pode fazer. Tá? Então vou voltar aqui para a nossa VM. Eu tenho aqui um exemplo do browser, basicamente mostrando como se faz a navegação. Então nós temos aqui o novo componente, o Edge Browser, bastante simples de utilizar. Por exemplo, para você carregar uma página, é só navegar para a URL, e aí você tem o back, o forward, stop, zoom, enfim, tudo que você encontra, todos os recursos do browser, toda a API inteira está disponível. Você pode fazer injeção de script, de JavaScript, enfim, carregar dinamicamente. É o browser sob seu controle completo. Para que esse cara funcione, tem duas condições. Primeiro que você vai aqui no Gerrit. Eu já estou com ele instalado, mas se nós pesquisarmos aqui por Edge, você tem que instalar aqui o SDK. Então ele vai basicamente colocar lá na pasta de redistribuição do RAD uma DLL para 64 bits e uma para 32 bits. A DLL precisa estar junto com o seu projeto. Então é ela a interface do SDK para o browser. Né? E você precisa do Edge instalado. Neste caso, na versão específica, esta Edge Canary Version. Esse cara, ele é um build diário e ele tem o suporte a esta API. Então, ele vai se tornar a versão default, num futuro aí breve, né, numa das atualizações do Windows futuras. E este cara é o que implementa a interface a qual é utilizada, né, a versão com a interface, com o SDK, que permite o desenvolvimento e a programação focado neste novo browser do Windows. Então, se nós executamos esse cara aqui, eu estou compilando 64 bits, mostrar aqui para vocês no diretório, ó. Quando você instala ali o SDK, basicamente o que você precisa é esta DLL, tá? Que já está aqui no Redist, no caso para 64 bits, ou na pasta correspondente para 32 bits. E aí, aqui no projeto, eu simplesmente coloquei ao lado do executável, somente isso, tá certo? Então, aí você tem o browser rodando, né? Fazer aqui um search e carrega, por exemplo, uma página. Vê que a carga é bastante rápida, ele tem tudo, né? Um browser completo. Então, padrão Chrome, faz tudo que a gente precisa aí e está totalmente implementado a API, você pode fazer qualquer coisa via código. Ok? Então, isso com relação ao novo Edge Browser. E não para por aí. Mais um componente novo na VCL, o T-Title Bar Panel. Esse cara, ele implementa uma barra de título real do Windows, nativo do Windows, totalmente personalizado. Então, você consegue criar, a partir de agora, com esse cara, barras de títulos muito parecidas, exatamente iguais ao que você vê, por exemplo, no Office, na versão atual do Office, permitindo a adição
de componentes na barra de título, né? Menus e a construção de todo um toolbar, como a gente pode ver aqui, com o aspecto visual nativo, moderno do Windows 10. Tá? Você pode adicionar qualquer componente VCL dentro dele. Você pode controlar como o paint dos elementos vai acontecer. Você pode personalizar, na verdade, cada elemento da forma que você desejar. Você pode ter botões adicionais aqui, além de sistema, além do tradicional, do Minimize, do Restore, do Close. Tá? Então vamos olhar um pouquinho para esse cara. Na verdade, esse cara é o mesmo componente utilizado aqui na IDE. Este combo aqui do tema, do search, estas configurações que a gente vê aqui, o acesso ao help que foi adicionado aqui no toolbar, né, diretamente na barra do Windows, é exatamente o mesmo componente que agora está disponibilizado para você utilizar em suas aplicações. Ok? É muito interessante, fácil de utilizar. Então tem um exemplo aqui dele. Você tem a possibilidade de adicionar menus, né? Na verdade isso é um Action Manager. Então aqui você tem um Action Menu, né? Com as ações construídas aqui no Action Manager. As imagens, aqui a gente tem um toolbar, tá? Aqui no tamanho 32 por 32, aqui outro toolbar no tamanho 16, então colocado aqui nesta altura, né? Um botão adicional, que vai ser adicionado na barra de título, né? Isso é configurado aqui no Title Panel. Ó. Você tem Custom Buttons, então eu posso adicionar novos botões na barra, posso adicionar um Help da aplicação, um Search, o que for, e isso aumenta em muita usabilidade, além de ser o padrão dos projetos, dos produtos nativos do Windows atualmente, como o próprio Office. Né? Então se nós executarmos esse cara aqui, você observa que ele utiliza a cor, o acento do Windows, a cor predominante do Windows automaticamente. Tá? Então nós temos botões aqui em cima, ó, tem botões adicionais, como esse, né? Que foi adicionado aqui no Caption, botões maiores aqui no toolbar e o menu, tudo diretamente no toolbar. Isso é configurável, por exemplo, eu posso obviamente escolher as cores, né? Eu posso ter um evento de paint customizado, por exemplo, estou escrevendo um texto aqui no meio da barra, né? Num evento de paint customizado, você pode determinar também a altura que o toolbar aqui vai ter, né? Essa altura da barra do Windows também você determina, ou seja, aqui o que está acontecendo é que ele está expandindo o toolbar, tá? A barra nativa do Windows e você adiciona o que você quiser. É muito interessante. Por exemplo, se a gente troca, né, a cor de acento do Windows, ó, porque ao trocar o background, a cor de acento do Windows muda, né? Ele automaticamente atualiza, ó, a mesma cor que está no restante aqui do sistema que está sendo utilizado nos menus. Tá certo? Esse é o novo, então, componente de toolbar. Vamos ver se tem uma imagem aqui que troque novamente o acento. Esse trocou, então, olha lá. Ele segue a configuração do sistema, é muito interessante. Tá? Então, Title Bar Panel, cara novo, que ajuda a construir interfaces modernas ao padrão nativo do Windows, e é um componente nativo do próprio Windows. Tá? É o mesmo que nós utilizamos na IDE. Okay? Outros recursos, ainda focando em VCL, né? Tem um novo componente, o Virtual Image, que exibe uma imagem de um Image Collection. Então, como um T-Image, mas olhando para o Image Collection. Né? Aí existem inúmeras melhorias no Image Collection, possibilidade de você usar ou referenciar as imagens da coleção por nome, não somente por índice, tem melhorias na lógica de escala dos bitmaps, melhor dimensionamento de todos os controles da VCL, e atualização das APIs do Windows. Então, como vocês podem ver, um investimento muito forte em VCL, suporta o Windows 10 através desses novos componentes e recursos que nós vimos até agora. Seguimos agora com novos recursos para o FireMonkey. Então vamos lá, iniciando por iOS e macOS, a gente inicia falando do suporte ao Metal Drive GPU. Esse cara, ele vem em substituição ao OpenGL. Então no mundo iOS e macOS, o OpenGL está sendo descontinuado,
né? A API atual do OpenGL, do Quartz, está sendo descontinuado e sendo substituído por esta nova API chamada Metal. E nós já fizemos a implementação dessa API, então, na base do FireMonkey, quando compilando para iOS e macOS. E isso já está disponível nessa versão. Ainda não é um requisito mandatório, mas será em breve. Então já está disponível para que você possa testar as suas aplicações. Isso é configurável, nós vamos ver um exemplo agora. Você pode desabilitar e voltar ao OpenGL, se você desejar. Do ponto de vista de desenvolvimento, nada muda, né? É um mapeamento da API lá embaixo, no mapeamento dos gráficos, então não muda em termos do que você faz com relação a código ou do comportamento dos componentes, mas existem algumas diferenças de performance de acordo com a forma que você, especialmente animações, da forma que você implementa. Então é legal fazer alguns testes, porque talvez alguns ajustes sejam necessários na aplicação em casos onde há uma grande ou extensa manipulação de efeitos, esse tipo de coisa. Então, um novo suporte ao Metal Drive GPU, parte do sistema, vou mostrar um exemplo básico aqui para vocês. Outras atualizações, web browser. Nesse caso agora, estamos falando do web browser do FireMonkey, não o Edge browser da VCL. Ele é implementado agora usando a API WebView do iOS, porque é um outro requisito da Apple, então foi substituído da API antiga para essa nova WebView. E o Media Player agora usa o AV Foundation também, que é uma nova API para o macOS, é a única API autorizada, neste caso, a reproduzir vídeos. Tá? Também foi adicionado um evento quando o usuário no iOS troca de tema, né, Light e Dark, a aplicação recebe uma notificação, a sua aplicação recebe uma notificação, um evento, e aí você pode tomar alguma decisão quanto a isso, talvez ajustar cores de algum componente, enfim. Ela, por default, nós já seguimos o próprio tema do sistema operacional, no caso do iOS, mas você pode personalizar alguma coisa caso seja necessário. Então, um pouquinho aí sobre o Metal Driver para essa nova implementação do driver gráfico, né? Pegando exemplo aqui, a gente vai rodá-lo aqui no iOS, eu tenho um tablet, né? Vou colocar aqui para rodar e vou compartilhar a tela com vocês. Vamos carregar aqui o reflector. E eu vou colocar a aplicação aí. Ok. Tá aí. Aplicação como animação, apenas para demonstrar aí o poder do novo driver gráfico do Metal, né, em substituição ao OpenGL, ok? Esse mesmo cara nós podemos rodar também no macOS, então ele também vai utilizar esse novo Metal, essa nova implementação da API no macOS. Então a gente vai executar aqui. E tirar o reflector aqui de ação. E aí nós podemos ver a aplicação em execução aqui também no macOS, com uma boa performance de gráfico. Ok? Então isso com relação às melhorias aí específicas do iOS e macOS. Ainda para iOS, atendendo aos novos requisitos do Launch Screen para iOS, então agora você tem um conceito de storyboard para o Launch Screen, e isso já está suportado também diretamente da IDE. Este é um requisito que deve entrar em vigor em breve. Você configura tudo aqui pelas opções do projeto, quais são as imagens que você quer exibir, as cores
de background, isso para o Light Mode e para o Dark Mode, né? Totalmente configurável, e ele automaticamente cria esse novo storyboard. É um conceito um pouco diferente de uma tela de launch screen. Ele tem esse conceito agora do storyboard. Ele também permite que você crie um storyboard personalizado. Isso você vai fazer externamente e você pode adicionar isso ao seu projeto, né? Mas as configurações aqui disponíveis são totalmente suficientes, as cores e o ícone que você vai exibir no seu launch screen. Ok? Um pouco sobre Android, melhorias para o Android. Então, atualização dos SDKs e NDKs, essas são as versões suportadas agora. Ele vai instalar o OpenJDK, né, em substituição ao JDK provido pela Oracle, porque o OpenJDK é a versão aberta, né, e que não tem demandas de licenciamento da Oracle. Atualização da API para a versão 29, esse é o requisito que vai entrar em vigor esse ano, aí acreditamos entre agosto e novembro. Então já está atualizado, você já pode testar, validar suas aplicações com a API 29. Melhorias no App Bundle, que foi lançado no 10.3.3, esse novo recurso de empacotamento da aplicação para o Google Play, a partir do 64-bit, então alguns aprimoramentos nesse cara, e uma série de melhorias de qualidade em áreas como sensores, memo, renderização e etc. Tá? Então isso com relação ao Android. Outras melhorias ainda no FireMonkey, agora com foco no desktop. Então o componente memo ele está sendo inteiro reescrito, ele foi reescrito já para o Windows, no mundo FireMonkey, então a versão estilizada do memo para o FireMonkey totalmente reescrita para o Windows, suporte as inputs em diferentes linguagens, especialmente para suportar idiomas internacionais, especialmente orientais, asiáticos, né? Então refatoração completa do memo. Temos ajustes na DirectX para suportar melhor a Microsoft Store com aplicativos FireMonkey, então você torna isso totalmente compatível, as aplicações FireMonkey para a Microsoft Store. E o suporte a Linux na IDE agora já totalmente integrado. Então, uma vez que você instala deixa eu fechar esse cara aqui, o FMX Linux, né, através do Gerrit, tá? Uma vez que você instala ele através do Gerrit, tá? Eu tenho aqui já instalado, ele marca aqui já como instalado. Num projeto novo que você venha criar, um projeto Mood Device, então automaticamente aqui no Target Platform você já passa a ter o Linux 64 bits compilação FireMonkey visual para Linux, ok? Então isso melhorias aí do ponto de vista da integração do FireMonkey Linux na IDE. Outros aprimoramentos, há um novo controle chamado Buffer Layout, que você pode utilizar para uma melhor performance na interface da sua aplicação. Ele tem que ser usado com um certo cuidado, mas se você tem uma interface bastante usada e gostaria de dar uma renderização mais instantânea, você pode aplicar esse cara, porque ele faz o armazenamento do conteúdo gráfico, toda a interface, num buffer de memória. É claro que com isso, se você tiver isso muito extenso em toda a aplicação, vai consumir mais memória, mas em contrapartida tem uma performance muito interessante, né? Bom, algumas atualizações do componente toolbar para FireMonkey, suporte aprimorado para emoji, desempenho melhorado na renderização de caracteres no text layout para todas as plataformas. Isso, FireMonkey. Vamos falar um pouco de C++ Builder. C++ Builder 64 bits para Windows trouxe um novo debugger baseado no LLDB. Então isso, o pessoal do C++ sabe o quanto isso é importante, porque ele é extremamente agora estável durante a depuração e permite que você faça inspeção e avaliação dos valores
de uma maneira muito avançada. Então ele inclui como formatadores que podem ser customizados e consegue exibir qualquer tipo de dado, inclusive tipos complexos, né, como esses que vocês estão vendo aqui. Eu posso, por exemplo, fazer a inspeção de recordes, o que for em C++, como o que a gente está vendo aqui. Então esse é o novo compilador baseado em LLDB para Windows 64-bit. Isso vai ser estendido, esses novos debuggers, para todas as plataformas, em busca aí de um debugger otimizado. Novas bibliotecas C++, o pessoal de C++ utiliza muitas bibliotecas open, né, C++, que fazem implementações que são importantes para projetos C++, elas estão agora disponíveis no Gerrit. Então você vai diretamente lá no Gerrit e baixa. Tem vários aí disponíveis nessa release e o pessoal vai continuar adicionando mais bibliotecas C++ diretamente no Gerrit. É clicar, baixar e utilizar. Tá? Outras melhorias no C++, melhoria na integração com o CMake, série de correções do compilador, a RTL também atualizada e também em termos de compatibilidade com Delphi. Então, quando você tem um mix de projetos com Delphi e C++, essa compatibilidade está sendo cada vez mais estreitada, cada vez mais ampliada, né? Assim como no Delphi, a remoção do ARC no celular, tal qual, no mesmo modelo adotado pelo Delphi. Novos recursos da IDE. Então, nós já falamos do LSP, né, lá no início, que é especialmente para Delphi, com o Code Completion novo, mas existem muito mais outras features e melhorias adicionadas na IDE. Por exemplo, a nova barra de título da IDE, essa que nós observamos aqui em cima, ela é baseada, conforme eu mencionei, no próprio Title Bar Panel, né, no próprio componente que você agora tem disponível para os seus projetos. E aí temos otimizações no Find Files, temos um novo status bar muito interessante. Então, se nós viermos aqui para o código, eu posso, no caso, se eu estiver carregando aqui um arquivo de outra plataforma, né, um HTML, um PHP, um JavaScript, eu posso modificar aqui o syntax highlight, né, diretamente aqui nesse menu. Eu posso mudar o encode da página, do meu código, para salvar em outro encode. Tá? E aqui diretamente ampliar ou reduzir a fonte, como a gente está vendo. Então, se eu preciso aqui durante uma apresentação, uma discussão de um código-fonte com um colega, aumentar o fonte, facilmente diretamente aqui agora, você não precisa mais ir lá no Project Options para fazer isso. São pequenas melhorias, mas que no dia a dia fazem uma grande diferença. Outro cara legal, a atualização do Welcome Page com patches. Então, toda vez que sai um fix, ele aparece, né, um hotfix, um patch, aparece aqui diretamente na IDE, como você está vendo. Ó, não tenho nenhum porque já está instalado, mas quando um patch for publicado, você carregar o Delphi, você já vai ver aqui que ele está disponível. Tá, ok? E finalmente o instalador. Então, nessa release nós introduzimos um novo instalador offline. Ele se baseia na mesma tecnologia do Web Installer, do instalador online, tudo baseado no Gerrit, então é um instalador inteiro construído em casa. Você baixa um arquivo, está empacotado em um ISO, mas na verdade é um arquivo que contém todo o instalador, e executa esse cara localmente, usando o mesmo instalador do Web Installer. A diferença é que você diz, se você está fazendo ele offline, apontando para esse arquivo local, e depois você pode inclusive mudar para o online, caso você queira instalar algum update que está disponível online no Gerrit, e que obviamente não está no seu instalador offline. Então, essa nova experiência de instalação, simplificada a escolha de plataformas, então não tem mais a separação, por exemplo, 32 e 64 bits, até porque a maioria das plataformas agora estão todas virando 64 bits apenas, né, com exceção do Windows. O Android ainda também 32 bits segue, mas o Mac e iOS é puro 64 bits, então você seleciona se eu quero instalar Delphi para Windows, Delphi para Mac, Delphi para Linux, Delphi para iOS, C++ para o Windows, e assim vai, não tem mais aquela divisão toda, simplifica a instalação, além desse novo instalador offline que abre espaço para uma evolução bastante interessante que está sendo planejada, a possibilidade de você inclusive ter um Gerrit offline, por exemplo, com seus componentes na sua empresa que você utiliza. Uma série de melhorias no Gerrit, falando dele, no Package Manager, né? Então, novos filtros, você tem agora atualização do que você já tem instalado. Então, se você encontrou ali, se você tem um componente em uso e ele recebeu uma atualização, o próprio Gerrit consegue fazer o update, como se fosse uma virtual store de mobile, né?
filtros melhorados, classificação melhoradas, agora informação da data de lançamento da versão de cada um dos pacotes que estão no Gerrit, né? E a ideia é, no futuro, passar a entregar os patches, todas as atualizações via esse mecanismo. Então, muito interessante. Se nós viemos aqui, Tools, Gerrit Package Manager, vocês vão ver que aqui ele já vai listar o patch 1 como instalado, que foi lançado já no primeiro dia, né, junto com a ferramenta. E aí você tem os lançamentos por data, você tem como filtrar aqui o que está instalado, o que não está, e por aí vai, tá? Então, esse cara aqui, ele é um foco, segue recebendo aí as atenções, né? E é o caminho, digamos, pelo qual nós vamos seguir para facilitar instalação, atualização, distribuição de componentes e tudo mais, tá certo? Então, novidades aí do Gerrit. Qualidade e melhorias. Então, tudo que nós falamos, versões, novas features, novos recursos, né? Mas isso não vem acompanhado, digamos, isso não vem só, né? Isso vem também recheado de uma grande quantidade de correções, melhorias. Então, são mais de 1000 tickets do Jira fechados, mais de 1000 aprimoramentos, isso não contando tickets duplicados, únicos, tá? São mais de 700 problemas relatados por clientes que foram fechados. E isso está por todo o produto, mas existem algumas áreas de foco, como o Visual Live Binds, AppTethering, a biblioteca de programação paralela, a infraestrutura do C++, que nós falamos, e na RTL. Então, falando um pouquinho de cada um deles, rapidamente, o Visual Live Bind, uma série de melhorias no desempenho, e interessante que digamos, esse foco na melhoria de desempenho do Live Bind também resultou em uma série de melhorias de desempenho da RTTI. Então você vai observar a RTTI, a base da RTTI muito mais rápida, né? Além disso, o Live Binds, além de performance, passa a utilizar novas propriedades. Então, por exemplo, se o seu field tem lá configurado no seu dataset um display read, display label, visible, read only, etc., ele vai levar essas propriedades para os controles visuais, e aí a gente está vendo aqui um resumo do que ele leva para cada um dos controles. Então é um recurso muito interessante, além de um ganho de produtividade e de performance realmente muito grande com relação ao Live Binds. Otimizações da RTL. Então, cada um desses caras que a gente citou foi um projeto à parte. Então tem um projeto que foi trabalhado focado no AppTethering, as melhorias, muitos já estavam no 10.3.3, mas existem mais. Então tem, além de correções, tem novos recursos como configuração de timeout dos tetherings, mecanismo de comunicação melhor, que indica quando uma transferência de dados é concluída, uma série de melhorias na PPL, na Program Library, e isso preparou ela para extensões. Então vem aí novas extensões da biblioteca de programação paralela. Otimização da leitura de JSON Reader, até 50% mais rápido, e aí outros ajustes internos na RTL, como nas strings, buffer mais flexível nas strings, desempenho da RTTI, a gente comentou, o Free and New tem uma nova assinatura, para evitar um uso indevido. Então, nos usos, não muda nada para os usos tradicionais, mas haviam casos onde se tentava usar o Free and New, por exemplo, com interfaces e objetos que não deveriam ser utilizados com ele, né, e isso provocava erros. Então, a mudança na assinatura dele não vai causar incompatibilidade desde que o uso que você tenha hoje esteja correto. Quanto a FireDAC, driver atualizado para SQLite, e agora você pode escolher entre link estático e dinâmico. Então, é uma propriedade, né? Você pode usar um driver que você leva com a aplicação ou link estático compilado com o projeto. Isso dá liberdade, por exemplo, de eu usar um driver mais recente quando ele for lançado, por exemplo, no caso do FireDAC, do SQLite, lembrando que o SQLite é um banco embutido, assim como o IBLite, né? Por isso esse detalhe do embutido e do dinâmico e do estático. Uma série de melhorias gerais do FireDAC, incluindo o driver atualizado para o Postgre, Firebird Trace e mais. Atualizações do DBImage, tem 2 métodos novos aí que você pode implementar, no Load Picture e um evento, um Load Picture, para você trabalhar algum detalhe aí, ou um tratamento da imagem para carregamento e tempo de execução. E, finalmente, no RAD Server, a gente tem no Dataset Resource um novo field que é gerado automaticamente, chamado Total. Ele é utilizado na resposta de um GET
para o Sencha Virtual Store. Ele, lá no mundo do Sencha, JavaScript, ele utiliza esse total no Virtual Store para ter uma ideia da quantidade de registros e fazer paginação. Então isso agora é automático também no dataset resource, específico para o Sencha, mas não atrapalha também a utilização de outros frameworks, outros recursos de JavaScript, consumindo métodos do dataset resource, do REST, do nosso RAD server. Okay? Outras melhorias, HTTP, REST, Cloud, então atualização do HTTP Client para suporte até TLS 1.3. O REST Request pode agora cancelar uma chamada síncrona. Você tem recursos adicionais no HTTP Request Response, então timeout, credenciais default, eventos novos. Você pode definir um único certificado para todos os clientes HTTP de uma vez. No integração com a Amazon, as regiões agora são uma string e não mais um valor enumerado, que simplifica se você precisar adicionar uma região nova que venha a ser lançado no meio do ciclo de vida do produto. Atualização da IND para a versão mais recente no repositório local e atualização também lá no Git da IND. Ok? Em resumo, o 10.4 Sydney, falando um pouquinho dos SKUs, das diferentes edições do produto. Nós temos o Professional, incluindo as plataformas mobile, e também traz o IBLite, que facilita o deploy de aplicações com banco de dados embutido no celular. Na edição Enterprise, você tem, ao invés do IBLite, você tem acesso ao IB2Go. IB2Go é a versão full, sem limitações, e com suporte ao Team Views. Você recebe uma licença do RAD Server para distribuição, também tem DataSnap, o FireDart completo, tem RAD Server, e tem a licença do Enterprise Connector, são mais de 70 drivers para o FireDAC, para você acessar milhares de bancos de dados, infraestrutura na nuvem e IRPs de maneira automática, como se eu estivesse utilizando um banco de dados local. Já na edição Architect, você tem, além de tudo isso que tem na Enterprise, uma licença do XGS Professional, uma licença do Ox Studio, Aqua Data Studio, uma licença do Ranorex por 6 meses e uma licença multi-site do RAD Server. A única que é temporária, Term License, é o Ranorex, as demais são permanentes. Ok? Muito bem. Com relação ao Community, ele está planejado para ser lançado para o 10.4 no futuro próximo, ainda está sendo trabalhado. Nesse momento, o Community permanece no 10.3.3. Então, os destaques do 10.4, e aí nós vamos para uma sessão de perguntas e respostas. Estamos considerando esse realmente um grande lançamento. Então, a gente falou das melhorias do Code Insight, falamos de novos recursos da linguagem Delphi, Managed Records, gerenciamento unificado de memória, remoção do ARC, todos aqueles novos componentes para VCL com foco em Windows 10, suporte a rede DPI, os estilos do RAID DPI, o suporte aprimorado no FireMonkey para vários dispositivos, bancos de dados atualizados, suporte a bancos de dados atualizados, instalador unificado, uma série de novos recursos e usabilidade da IDE, novo debugger para o C++, melhorias gerais de qualidade e desempenho no C++ em geral, novas bibliotecas C++, novas atualizações e compatibilidades do CMake com outras ferramentas, com outras cadeias de ferramentas, e mais de 1000 melhorias de qualidade e desempenho. Esse é o RADStudio 10.4, uma mega release. Isso foi, na prática, um resumo do que tem no produto. Existem, quando a gente olha para essas 1000 melhorias, existem otimizações em vários aspectos, em várias áreas do produto. Testem, porque vocês vão gostar, vocês vão sentir o seu projeto realmente voando, e além de todos esses recursos que você pode adicionar, como esses que nós vimos especialmente para a VCL. Muito bem, nós teremos agora uma sessão de perguntas ao vivo, teremos promoções, teremos outras novidades para você que nos acompanhou até agora por este passeio pelo RADStudio 10.4. Meu e-mail fica aí à disposição. Se você eventualmente está assistindo o replay desse webinar, tem dúvidas, gostaria de fazer uma pergunta, por favor, este e-mail está à disposição da comunidade. Muito obrigado a todos e vamos então agora ao vivo com perguntas e respostas.